tema que eu gostaria de trazer e convidar os estudantes a pensarem comigo é um tema que ocupou a mídia no Brasil, sobretudo em 2008, quando um economista, Marcelo Neri, divulgou na imprensa e ocupou toda a imprensa, as redes sociais, e posteriormente saiu num livro, dizendo que o Brasil tinha agora passado a ser um país de classe média, porque havia ocorrido um processo grande de inclusão de 40 milhões de pessoas que saíram de uma situação de pobreza e que entraram num extrato que ele podia considerar como de classe C ou da nova, o que ele chamou da nova classe média. E isso se deveu à estabilidade monetária, a um processo de pleno emprego, a uma política de inclusão muito associada ao governo Lula, e esse era o começo do segundo mandato do presidente Lula, e essa notícia, essa divulgação passou a ser um pouco provocou uma certa explosão de reflexão, não apenas nos que pensavam políticas públicas de inclusão, mas os economistas, sobretudo, que vinham acompanhando processos de concentração de renda no Brasil, de poucas oportunidades. Então, era como se o Brasil estivesse passando por uma nova fase e essa entrada de tantos milhares de pessoas no consumo, na economia, nos lugares, inclusive, onde antes elas não apareciam quase, exigia dos investigadores ou dos cientistas sociais alguma explicação. Quando Marcelo Neri fez essa proposta, no fundo, ele defendia que esses segmentos ou essas camadas, elas tinham aparecido porque elas tinham ascendido do ponto de vista da renda. E foi essa, talvez, a maior e mais sustentada provocação que os sociólogos e os cientistas sociais tiveram com relação a esse tema. Por que isso? Por que os cientistas sociais reagiram com tanta desconfiança a isso que ocupava a mídia a todo momento, como se os chatos dos cientistas sociais quisessem contestar alguma coisa boa que o Brasil estava vivendo, ou uma notícia que antes era quase inusitada, de que os pobres finalmente teriam chegado a algum lugar diferente do que historicamente estava reservado a eles, né? Mas não era por acaso, e nem é por acaso, que os cientistas sociais desconfiaram tanto disso. Então, para lidar com isso um pouco, né, nós fizemos, num primeiro momento, uma pesquisa em que definimos um universo pequeno de um bairro como Copacabana e Leme, em que a gente pudesse encontrar os dois grupos fortemente definidos, digamos assim. Uma classe média tradicional, que podíamos reconhecer como classe média, num critério muito próximo do que um sociólogo americano, Wright Mills, definiu em 1951 para os Estados Unidos, né? Então, que seria aquele grupo de pessoas que tem numa ideia de futuro uma dimensão importante como orientação para a sua vida. O que quer dizer isso? A classe média tradicional se ocupa fortemente de quê? O que os filhos precisam para se habilitarem e competirem num lugar e terem acesso a bens que a sociedade pode oferecer. Eles precisam de educação, eles precisam de uma boa formação, eles precisam ter um planejamento que dê conta do que custa isso, eles precisam frequentar certos lugares, precisam ter acesso a certos bens da cultura. Então, a ideia de futuro, de planejamento, de uma certa estabilidade, orientou muito fortemente essa classe média tradicional. Então, quando apareceu essa discussão da nova classe média,
a primeira grande reação que a gente teve foi dessa classe média tradicional. Então, quem são? Quem é esse grupo novo que de hora para outra começou a encher os aeroportos, a encher os navios, a transformar os aeroportos em rodoviárias? A gente ouviu muito isso nos jornais. Então, os lugares antes reservados para um grupo muito mais restrito de pessoas, que inclusive sabia se comportar ali, que tinha hábitos já mais treinados para conviver, não é, com esse tipo de benefício, de repente foram lugares tomados por um grupo muito maior, por facilidade de crédito, por um certo aumento real na renda, mas que não tinham ainda internalizado a maneira de comportamento própria para aqueles lugares. Então, isso provocou, e foi isso que nos chamou muita atenção, quase que uma certa divisão. Quer dizer, esse grupo novo, essa classe C, essa nova classe média, ela é diferente do que seria a classe média tradicional, que nós compreendemos como classe média tradicional. E nós, então, desenhamos a pesquisa com essa preocupação de, conversando com esse grupo, ou com uma amostra significativa desse grupo, entender o que seria essa ideia, ou se havia essa dimensão de futuro nessa nova condição que lhes estava sendo atribuída. Então, fizemos um conjunto de entrevistas nesse bairro, porque entendemos que Copacabana e ali o Leme são bairros próprios para isso, porque não só a gente encontra essa classe média tradicional, mais consolidada, mais dos profissionais liberais, de professores universitários, enfim, que tiveram uma trajetória de vida muito mais orientada, mas também temos os moradores das comunidades próximas que, beneficiados por essa estabilidade, por essa ascensão, podia ser representativo desse novo grupo que Marcelo Neri tinha chamado a atenção. E a entrevista as entrevistas que a gente fez foram interessantes e nos mostraram algumas coisas curiosas. Por exemplo, todos os entrevistados, quando falaram da sua situação familiar, realçaram de maneira definitiva o papel das mães. Então, é um grupo onde a situação familiar é muito mais concentrada na figura da mãe e daqueles filhos, como a figura permanente, do que a vulnerabilidade da passagem dos pais. Alguns nem conheciam. Isso foi um ponto que nos chamou muita atenção, porque pessoas diferentes nesse mesmo segmento que o Neri havia determinado como parte desse extrato social. A primeira convergência foi essa. A segunda, uma expectativa muito, muito grande de que se haviam chegado a uma situação presente melhor do que o passado. Esse foi o segundo ponto que também nos chamou muita atenção. A situação presente era incomparavelmente diferente da que viveram anteriormente. Eles não tinham muitas condições de pensar o futuro e nem estavam ainda muito aparelhados para esse tipo de reflexão. Em que sentido? Nenhum deles dizia, por exemplo, o que um da classe média tradicional nos disse. Esse engenheiro que entrevistamos também, morador do Leme, nós perguntamos como é que foi o estudo na sua casa. Ele disse: na minha casa meus pais sempre foram muito liberais, qualquer um de nós podia escolher que universidade fazer, que curso fazer. O que nunca nos foi dado foi a escolha de não entrar no ensino superior. Então, isso era um dado, isso era, de fato, fazia parte daquele planejamento que eu estava dizendo um pouco antes, a respeito do que fazer para chegar a uma condição de mais favorável. Nenhum desses nossos entrevistados traduziu isso com tanta certeza, isso a gente já tem nos dados de educação, inclusive. Muitos deles são os primeiros que têm essa experiência do ensino superior, num certo sentido almejam que os filhos tenham um percurso diferente, mas isso ainda não é uma
consolidação do ponto de vista da segurança e da estabilidade. Então, esses indicadores de maior sustentação, como escolaridade, como frequência a certos lugares, como acesso a bens de cultura, isso não estava naquele universo de fala. O terceiro ponto é que o bem mais ambicionado é exatamente a casa própria. Quer dizer, eles chegariam àquele esforço brutal que vinham fazendo muito por conta própria, muito com horas e horas e dias inteiros de trabalho, ele seria recompensado se chegasse a essa segurança ou a essa estabilidade de ter uma moradia que os mantivesse sossegados, né, nisso. E um dos nossos entrevistados deu um depoimento que nos comoveu até, porque ao final da entrevista ele, traçando um trajeto absurdamente doloroso de toda a infância, de muita violência no interior da família, de muita exclusão de qualquer ambiente que favorecesse uma sociabilidade melhor. Depois que descreveu 2 décadas praticamente de muito sofrimento, ele finalmente conseguiu um chapéu mangueira, um negócio que é dele, ele tem lá uma filha, já tem o cantinho dele de morar e vê a vida dele hoje completamente diferente do passado. E no final da entrevista a gente perguntou: como é que você se sente? Você acha que você está em que lugar da sociedade? Se fala muito da nova classe média, se fala dos ricos, se fala de uma classe média tradicional. Se você tivesse que dizer em que lugar você se localizaria, a resposta dele foi impressionante, porque ele disse: tudo isso que eu te falei e todas as pessoas que me veem aqui, elas naturalmente diriam que eu sou um pobre, mas eu não acho. Então, essa ideia de que o presente é uma dimensão completamente distinta da experiência imediatamente anterior apareceu nas entrevistas desses entrevistados, que são tipicamente trabalhadores que não contam com praticamente nenhuma ajuda do governo. E esse é o último ponto que nos chamou muita atenção. Eles não são beneficiários de nenhum desses programas de assistência e de apoio, eles não têm um trabalho regularizado, portanto estão fora dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais, e têm uma ideia de que enquanto eles tiverem força e puderem trabalhar, eles terão alguma coisa em seu favor. Então, eles não contam com o Estado, não contam com o pai, nunca contaram, é a mãe, é o esforço próprio e é a condição do presente que os estimula a seguir. E um dos pontos mais salientes assim da desconfiança que os cientistas sociais tiveram nessa classificação, que foi meramente estatística, quer dizer, o grupo de pessoas que está numa faixa de renda entre X e Y, é exatamente a maneira como as pessoas se pensam a respeito disso. E a gente achou que essa fosse uma forma interessante de ampliar a investigação. Nós temos uma estrutura de hierarquização e de distribuição no Brasil que complica muito essas definições e que nos faz olhar para esses estratos procurando coisas diferentes. Por exemplo, esse grupo tão heterogêneo, tão impreciso de pessoas que está numa faixa de renda, que tipo de coisa eles consomem, que tipo de educação tiveram, quanto de escolaridade tiveram, que lugares frequentam, que lugares podem ter acesso e outros lugares que não, o que eles ambicionariam. Então, há muitas outras indicações que extrapolam de uma maneira evidente a simples divisão ou estratificação em renda. Então, foi um pouco buscando essas questões que estão diretamente ligadas ao que é permitido e o que é proibido na convivência social, que os sociólogos foram atrás, provocados por esse achado, digamos, né, que um economista nos trouxe.